Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiro CV e hoje vou falar sobre Saga do Super-Homem, edições número 13 e número 14, que reúne a saga Pânico nos Céus. E é a pedido dos meus amigos, né, que acham que a coleção Saga do Superman é subestimada aí pelos fãs, o pessoal não comenta, e o pessoal que leu isso no formatinho tem muito carinho por essa história. Essa história que foi originalmente publicada no ano de 1992 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 94. São 8 histórias desse encadenado da Abril que estão dentro dessa coleção Saga. Só que como Saga tem 6 cada um, são 12 histórias no total, tudo tá aqui dentro, mas tem histórias antes e posteriores. E o pessoal pediu para eu fazer resenha, né? E eu não sou muito da resenha, né? Eu sou mais de falar do contexto histórico. Porém, vamos fazer uma resenha rápida do que se trata essa história. O Super-Homem, ele reúne os heróis da DC para enfrentar uma invasão alienígena comandadas pelo Brainiac, né, o seu inimigo clássico aqui com esse visual verde. É um alienígena misturado com o corpo de um humano chamado Milton Fine. E ele tem que reunir porque ele vem com um mundo bélico, né, um mundo tecnológico onde tem arena de luta e tudo mais, que ele conheceu nessa fase que ele fica exilado, né? E lá ele conhece Mongul, o déspota daquele planeta. Ele luta contra Draga, um gladiador lá, que era o grande guerreiro. Ele humilha todo mundo e ele acaba derrotando os vilões. Depois o mundo bélico não é mais mostrado, até que o Brainiac domina o mundo bélico, se reúne com esse Draga, esse gladiador derrotado, e também com a Máxima, que é uma imperatriz super severa que queria casar com o Super-Homem para produzir filhos superpoderosos para continuar sua dinastia. Ela odeia o Super-Homem porque ele se negou, né, a procriar com ela. Só que o Brainiac ele domina mentalmente o pessoal do mundo bélico e também esses dois inimigos do Super-Homem para atingir seus objetivos. E aí cabe a missão do Super-Homem reunir todos os heróis da DC, assim como todos os crossovers, né, que se espalham pelas revistas. O mote é o mesmo. Porém, essa saga ela se resume às 4 principais revistas mensais do Super-Homem. Ela não se expande para outras revistas. As equipes criativas das revistas mensais, elas escrevem essa série. E o pessoal gosta bastante, né? Porque já gostava das revistas Super-Homem, e aqui ele é apresentado como o grande líder, né, dos heróis da DC, e eu preciso contar alguns contextos, né? Só para entender, a coleção Saga do Super-Homem, ela começa com a Revolução do Super-Homem número 1, a partir do ano de 86, com a revolução pelo desenhista John Byrne, né, escritor e desenhista, que recontou a origem do Super-Homem, e depois ele ficou 2 anos e saiu do título, e o herói ficou popular novamente, e tiveram 4 revistas. Superman, Action Comics, Adventures of Superman e Man of Steel. Então, 4 equipes criativas cuidando do personagem sob o mesmo guarda-chuva editorial. E aqui chegamos no ano de 92, né? Começou lá em 86, e o principal arquiteto, né, o principal artista desse período é o Dan Jurgens, né? Ele começa como desenhista após, né, o período do Byrne e segue aí por 9 anos até 86, até 87, 86, acho que até 96, se não me engano. E ele é o principal, ele é roteirista e desenhista, começou desenhando, óbvio, e depois ele começou também a roteirizar, indo até a morte do Super-Homem. Isso até é bom frisar, porque nós estamos na edição 14 e a morte do Super-Homem provavelmente já chega na edição 19. E isso implica um monte de coisa aqui para vocês entenderem o contexto. Uma coisa que eu preciso frisar, por conta, né, dessa origem recontada do Super-Homem, o núcleo, né, teve um problema assim na grande ADC de comunicação, porque o objetivo da crise nas Infinitas Terras era resetar todos os heróis que tinham ter suas origens recontadas e de se relacionarem a partir dessa origem. Porém, as origens foram contadas e depois pulava as histórias para os dias contemporâneos, que a gente, como leitor, deduz que foram 5 anos. Então tinha a sua origem e depois os dias atuais do personagem, aonde nesses 5 anos deduz, né, que ele já conheceu outros heróis, já conheceu outras equipes e tudo mais. Só que como esses encontros não foram apresentados, né, recontados, os editores das revistas de linha, não as de grupo, né, as dos títulos individuais, tinham meio medo de você mostrar algum desses encontros e acabar contradizendo a cronologia, como de fato aconteceu. Então, por conta disso, as equipes criativas contavam as histórias do Super-Homem, sempre expandindo o seu casting de personagem, inclusive personagens poderosos, para o Super-Homem não ficar obrigatoriamente se relacionando com esses heróis
que o personagem, a editoria do Super-Homem não tinha controle, né? Por exemplo, um exemplo clássico, né? Ele se encontrou com o Hawkman, e depois a revista mensal do Hawkman contou que aquele Hawkman que ele se encontrou não era o verdadeiro, porque o Hawkman oficial acabou vindo para a Terra nos tempos contemporâneos. Então, tinha essa questão. Então, por conta disso, quando ele encontrava com o personagem, essa questão da intimidade do personagem, os diálogos eram meio forçados. Ele sabia que conhecia alguns determinados personagens, mas não tinha essa intimidade. E na DC, isso era legal, porque tinha uma sensação de legado e pós-crise isso perdeu. Da onde ele conhece os personagens, os diálogos muito superficiais, ao passo que na Marvel, né, por exemplo, nos X-Men, os heróis se conheciam de longa data, então rivalidades, amores, brigas anteriores acabavam permeando as conversas, os diálogos, e na DC isso não tinha, o que fazia que eu acho afastava um pouco dos leitores mais antigos. Mas não vou dizer que o título vendia mal, né? Tinha 4 revistas, mas aí uma consequência muito importante, que acho que é o principal aqui dessas histórias. O personagem, ele não foi, desde a sua origem, ele foi estabelecido que ele não era um membro da Liga da Justiça, né? Um fundador, que só contou que ele colaborava com a equipe de vez em quando, mas nunca foi um membro oficial. Assim como o Batman, e principalmente a Mulher Maravilha, porque ela teve a sua origem recontada e ela apareceu nos tempos contemporâneos. Ela não apareceu no início da carreira do Batman do Super-Homem, então ela nunca poderia ter participado da Liga da Justiça. Mas o fato é que, dito isso, o Super-Homem nunca teve um papel de destaque, além dos crossovers anuais entre os personagens, nas revistas de linha. A Liga da Justiça, ele só colaborava, não era membro. A partir de agora, a Liga da Justiça passava por uma fase, a fase cômica famosa, a Liga da Justiça América, a Liga da Justiça Europa, e que o J.M. DeMatteis, Kevin Maguire escreviam, desenhavam com muito bom humor, né? E o Super-Homem só orbitava ali e não tinha muita relação. Porém, essa fase teve um desgaste, esses autores saíram, e como o Dan Jurgens fazia um trabalho muito importante, né, com o Super-Homem, ele era, como eu falei, o principal arquiteto dessa fase, a DC praticamente obrigou ele a assumir o título da Liga da Justiça, juntando, né, a seriedade dos anos 80 com a liderança do Super-Homem, com esses membros da fase cômica, né? Foi um misto bem legal, mas não durou muito, durou mais ou menos um ano. Ele assumiu o desenho e roteiros da Liga da Justiça, publicado aqui no Brasil naquela revista Liga da Justiça e Batman, né, nos anos 90, e a Liga Europa pelo Gerard Jones, que era o escritor do Hal Jordan na época. Então essa saga Pânico nos Céus, ela é praticamente um prelúdio, né, porque foi nesse ano que a Liga da Justiça reestreou. Então ele apresentou ele como o verdadeiro herói, né, o grande líder. Ele já era apresentado assim nas grandes sagas, mas nas revistas de linha ele foi apresentado como o líder da resistência humana e o maior super-herói, o mais influente, né, que é uma coisa que se deduzia, mas aqui ficou estabelecido e, consequentemente, ele virou o líder oficial da Liga da Justiça, sofrendo bastante para manter aquela equipe de desconhecidos, né, ele não tinha intimidade, esse é um grande defeito, como eu disse, na revista. E aí, o principal, né, isso durou pouco porque logo em seguida foi planejada meio que na surdina a morte do Super-Homem. E a morte do Super-Homem, como eu disse, eu deduzo que chega aqui na edição 19. Mas aqui sobre a Liga da Justiça, então, por que isso? Porque as revistas da DC precisavam de sempre estar com boas vendas, já existia a competição com a Marvel era líder em vendas desde os anos 70, e no final dos anos 80 ela começou a vender milhões e a DC não acompanhava. Aí aconteceu um fenômeno muito interessante que é o principal contexto desse período, né? Que vale muito bem pontuar. A Marvel fez essas histórias que venderam milhões, não remunerava os seus artistas a contento e eles se juntaram e formavam sua própria editora, a Image, né? Que eles trabalhavam com heróis populares como o Justiceiro e Wolverine, que eram heróis que a gente chama de green and grit, heróis com dentes rangentos, com armas grandes. O anti-herói, aquele que mata se for preciso e tudo. Apesar que o Super-Homem tem uma história aí de que ele matou os kryptonianos, mas foi uma questão de proteger toda a humanidade, e depois isso foi até meio que rejeitado aí pelos fãs, e acabou inspirando o filme de 2013 com o Henry Cavill. Mas vamos esquecer isso. A questão é que o público de quadrinhos estava mudando,
o mercado estava mudando, existia uma necessidade de modernização e atualização e até radicalização das atitudes dos personagens, pelo menos é o que se entendia naquele período, por conta de uma questão de vendas, né? As vendas acabavam prejudicando a imagem, o conceito original. E aí, esse ambiente lá no final dos anos 80 já era uma realidade, e no ano de 92, esses autores acabaram lançando suas próprias revistas pela Image, justamente nesse ano. Quando aconteceu Pânico nos Céus, lançaram Cyberforce, Savage Dragon, Spawn, Youngblood, Wildcats, e no ano seguinte, a Image acabou ultrapassando a DC em vendas, ficando em segundo lugar e a DC alguns meses em terceiro. Então, o que era só uma competição de tentar alcançar as vendagens da Marvel acabou se tornando a queda para o segundo lugar. Tanto é que logo em seguida a DC fez projetos bombásticos onde essa violência, características das revistas da Image, acabaram permeando as revistas dos heróis clássicos, seus principais títulos, como Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha. O Super-Homem teve a morte dele, ou seja, a violência não alterou o herói, mas todo o seu entorno. O Batman foi quebrado ao meio pelo Bane e acabou deixando um sucessor com o manto de Batman, que era exatamente um legítimo personagem dessa geração Green and Grit. Assim como a Mulher Maravilha perdeu em combate para Artemis, e ela passou o manto de Mulher Maravilha também para uma personagem radical, capaz de matar, com violência e tudo mais. Óbvio que isso não durou muito, mas o contexto, estamos falando de 92. Né? A morte do Super-Homem foi na virada do ano seguinte, do Batman no próximo. Então lá em 96 isso voltou ao normal com o Reino da Manhã, onde os conceitos clássicos voltaram a figurar entre as preferências dos fãs. Mas nessa época a DC estava preocupada, né, com a sua posição, e aqui no ano de 92 ela trabalhava nessa questão de fazer títulos onde unia o clássico com modernizações, pelo menos sutis modernizações. Por exemplo, né, além de histórias interessantes de viagem no tempo, isso eu gosto bastante, né, do Super-Homem, sutis mudanças, né, no apelo visual, né, capas mais chamativas. Apesar do herói não mudar, você via assim, uma capa com ele sombrio, vou ler a história para saber, será que ele mudou, radical? Mas o Super-Homem sempre era esse personagem solar que a gente conhece, mas às vezes as capas tentavam induzir que alguma coisa tinha mudado, porque as mudanças eram bem sutis. Dito isso, a gente precisa entender, né, que realmente essa questão de vendas era muito importante, mas ao mesmo tempo, na televisão, no ano seguinte, em 93, o Super-Homem estreou Lois e Clark, uma série de televisão, onde o clássico, né, o personagem no dia a dia do jornal, com poucos efeitos especiais, agradavam o público. O personagem casou, depois teve a sua morte e tudo mais. Então essa questão de tornar o personagem radical, existia resistência. Então estava posto que mudanças precisavam ser feitas, mas até que ponto você sacrificaria o conceito original do personagem para atrair esses novos fãs. Dito isso, precisamos falar de Brasil de novo, né? Não posso esquecer que o mais importante é que a coleção Saga, todas as coleções Saga, tem por objetivo publicar todo o material em ordem cronológica. Por quê? Essas histórias foram publicadas originalmente no Brasil pela Editora Abril, que tinha o péssimo hábito de cortar histórias, pular fases inteiras por questões de espaço ou por decisão editorial injustificada. Por exemplo, algumas histórias antes de Pânico nos Céus foram cortadas por algum critério, porque a revista do Super-Homem cabia no mix 3 histórias do personagem, sendo que ele tinha 4 títulos nos Estados Unidos. Era praticamente impossível você conseguir publicar tudo, né? Além de mais do que a revista do Super-Homem não só publicava histórias dele. E aí, por conta da morte do Super-Homem, que ia ser publicado lá nos Estados Unidos, uma diferença de 6 meses, aqui no Brasil, a Abril, que tinha um gap, né, de 2 anos entre o que era 3 a 2 anos que era publicado lá fora e o que era publicado aqui, teve que adiantar a publicação, porque ela queria aproveitar o hype, né, da morte do Super-Homem, antes mesmo dele voltar, ser ressuscitado nas histórias dos Estados Unidos. Eles resolveram publicar a história de morte aqui no Brasil, e aí eles pularam quase todas as histórias do Super-Homem depois de Pânico nos Céus até a morte do Super-Homem. São muitas mesmo. E eu deduzo, né, que lá pelo número 19 de Saga sai a Saga do Super-Homem. Então são 15, 16, 17, 18 e a própria 19 deverão ter histórias inéditas. Então, por si só, essa coleção já vale muito a pena. E a Abril não tinha esse critério. Eu vou cortar somente as histórias do Joe Bogdanov. Não, vou manter as dos Judges. Não, cortou de tudo. Então,
Como eu disse, por si só, essa coleção já vale a pena por corrigir esse erro histórico, assim como outras coleções Saga, mas aqui são muitas histórias que foram puladas. Eu deduzo que pelo menos umas 4 coleções, umas 3 ou 4 dessa revista terão histórias só inéditas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido útil, espero que eu tenha sido conciso. Comentem se vocês gostaram desse vídeo. Como eu falei, eu não consigo fazer resenha, eu gosto mais de falar de contexto histórico. E essa revista Coleção Saga do Superman, ela é bastante subestimada. E eu espero que agora, depois desse vídeo, não seja mais. Então é isso aí, galera. Valeu, joinha, joinha e até o próximo vídeo. Até mais!